O que seria do mundo sem as cores? Eterno preto e branco. Ele foi um artista francês que utilizou muito das cores em suas obras. Ele produziu paisagens, retratos, natureza morta. Ele foi um pintor inovador nas técnicas, mostrando a forma, volume e o peso dos objetos. A cor é um elemento fundamental. Ela influencia nosso comportamento, transmite mensagens e sensações. É ligada a significados simbólicos. As cores exercem o seu poder em ambientes, arquitetura, decoração, artes visuais, vestimentas e muitas coisas. A cor é associada a emoções. Ela tem significados. Vamos aprender de onde vêm as cores. A cor pode ser luz ou pigmento. Primeiro vamos entender a cor luz. Quando falamos cor luz, estamos falando das telas de televisão, computadores, tablets, celulares e luzes de holofotes também. Está vendo esse arco-íris? Por que podemos vê-lo assim que acaba de chover? Porque uma gotinha de chuva qualquer decompõe, ou seja, separa a luz em cores. É como se a gotinha fosse um prisma de vidro, onde entra a luz branca e separa as cores, mas só parte da luz é visível. Veja esse gráfico. A luz é uma frequência de ondas. Raio ultravioleta, raio X, raio gama, nós não enxergamos. São frequências menores. Observe que as linhas estão mais juntas. Nem a luz infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio, que são ondas mais espaçadas. Se a luz é uma frequência de ondas, então cada cor é uma onda diferente. Por isso, nossa alma, que também possui luz, irradia luzes de cores diferentes, o que chamamos de chakras. A cor tem grande influência na nossa percepção. Ela é capaz de modificar ambientes. Veja, o mesmo ambiente com iluminação diferente nos dá sensações diferentes, como limpeza, escuridão, paz, tensão. Agora vamos falar de cor pigmento. Pigmentos são pozinhos coloridos que são feitos a partir da maceração, ou seja, o esmagamento de diversos minerais ou plantas. Então, o pigmento pode ser mineral, orgânico ou sintético. Sintético é aquele pigmento feito em laboratório. As primeiras cores foram criadas a partir de pigmentos naturais, que foram azul, vermelho e amarelo. A isso chamamos de cores primárias, porque foram as primeiras. Cor luz, somando, obtém-se o branco. Cor pigmento, somando, obtém-se o preto. Podemos também fazer uma escala de cores do claro para o escuro. A cor pura é a matiz. Misturada ao branco, temos suas nuances. E misturada ao preto, temos suas tonalidades. Com isso, conseguimos diferentes pesos de cor. Sim, a cor tem um peso visual. Há cores mais leves e mais pesadas. Esse artista, Pierre Mondrian, baseada nessa teoria, tentou fazer o equilíbrio das cores. Nessa obra, ele equilibra o quadrado grande e vermelho com um quadrado pequeno e azul. Esse estudo foi muito importante nas artes visuais. E no Brasil, temos a artista contemporânea Beatriz Milhares. Suas obras são uma explosão de cores. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o plano bidimensional e o plano tridimensional. Mas antes de começarmos, vamos dar etapa ao primeiro, né? Para não confundir a cabecinha de vocês. Aqui eu tenho um exemplo de ponta cabeça. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, ó. Aqui eu tenho um papel onde ele tem a altura e tem a largura. Então, um plano bidimensional, ele tem duas dimensões. Ele não ultrapassa isso. Então, eu não consigo ver
todo o ângulo. Eu só vejo a altura e a largura. Eu tenho um exemplo. Os quadros, as pinturas, o desenho em si. Então, quando você desenha em uma folha, você está desenhando em um plano bidimensional, porque ali tem a altura e tem a largura. Nós também temos a tridimensionalidade, então a gente tem o bid e temos o tridimensional. Já o tridimensional, por sua vez, né, ele é um plano com mais de uma dimensão, ele é perpetuado por vários ângulos, né? Então eu consigo ver mais de um ângulo daquele objeto. Um exemplo disso é esse meu... Ops, produção demorou para me passar. Um exemplo é essa minha caixinha aqui, ela é quase um cubinho, né? Só para vocês darem uma olhada aqui. Eu tenho a altura, eu tenho a largura disso aqui, então eu consigo ver a minha largura, e eu também consigo ver a dimensão desse objeto. Então, esse objeto ele acaba se tornando tridimensional, porque o 3D são ângulos, né? Eu consigo ver mais de um ângulo. E vem de 3 por quê? Porque ele tem altura, largura e tem a profundidade, então ele tem mais de uma dimensão.